O olhar da Miranda sobre resistência é o tema da live class de hoje. E eu vou falar para você por que eu costumo dizer que o ato de resistir é o que mais causa dor no ser humano. Fica por aqui, pega papel e caneta porque você vai precisar. Nós vamos falar por que você resiste tanto. Por que a resistência te causa dor? Como diferenciar aquilo que você sabe que é uma certeza do seu coração daquilo que só faz com que você resista? Será que você está insistindo em algo a partir da sua versão infantil que exige que seja daquele jeito, naquele momento, naquela hora? Ou será que isso realmente é algo da sua alma? Algo que vem de dentro de você, da sua verdade maior? Isso tudo a gente vai descobrir ao longo dessa live. Mas antes disso, eu quero falar para você que a minha trilogia Paris Sans-Eiffel sobre vinhos, viagens e desejo, mais o meu quarto livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas, ou seja, enquanto a trilogia é o verdadeiro mergulho para o único sentido que faz sentido para dentro e ensina através do amor próprio, não o amor pelo outro, ainda que seja um romance, mas através do amor real e verdadeiro que você deve ter antes de qualquer pessoa por você, porque se você não ama você mesma, você não tem capacidade de amar os outros a partir da sua verdade, da sua realidade, daquilo que inspira você. E o Dom Juan de Merda Nunca Mais é a vacina contra o abuso porque usa o abuso contra o abuso. O vírus do abuso contra o abuso. Por isso que eu chamo de vacina. Os 4 livros estão apenas R$ 44,00 e para você adquirir eles é só me chamar pelo direct. E o Seja um Assunto que Você Domina, que eu falo tanto durante as minhas lives, porque ele é a inteligência emocional na síntese, na íntegra. É nele que eu abordo quase 100 ferramentas de inteligência emocional para que você pare de tentar dominar as suas emoções e passe a gerenciar e usar as suas emoções, compreendendo o tanto que elas podem ser positivas para você. Além disso, como praticar o verdadeiro estado de presença, de estar nesse momento, nesse local, tendo a única magia real nas suas mãos, que é o momento presente. Nem sequestrada pelo passado, pensando do que já foi e não tem como voltar atrás. E nem ansiosa pelo futuro daquilo que você acha que deve ser e que você tenta controlar. Transbordando tudo isso em inteligência sedutora, que é você magnética, praticando de verdade a sua verdade. E por isso eu quero dizer para você que a resistência é o momento de maior dor e é a grande causadora da dor humana. Inclusive, em Paris Sans-Eiffel, tem uma passagem que uma conversa dela com o terapeuta, em que ele pergunta para ela: você sabe o que mais causa sofrimento no ser humano? Nesse momento, como ela tá muito incomodada com o parceiro dela, com o grande amor da vida dela, a resposta óbvia é o amor. Afinal de contas, a gente sabe o quanto a gente sofre por amor. E a resposta não deixa de estar certa, de certa forma, mas não é completa. A única resposta completa, e você vai ver isso ao longo dessa live, é a resistência. Quando ela responde o amor, o terapeuta diz não. É o ato de resistir. Porque no ato de resistir, você sai completamente da verdade de quem você é. Você passa a ser a verdade, a realidade do que os outros te disseram para ser. E foi mais ou menos por aí que eu tive a ideia do Seja um Assunto que Você Domina. Afinal de contas, se você é um assunto que você domina, você não permite que os outros dominem o assunto que é você. Quando eu fui pesquisar a respeito desse tema que foi elaborado por vocês, que foi sugerido por vocês ao longo dessa semana, aliás, se você quer saber algum tema, o meu olhar sobre algum tema, já coloca aqui nos comentários, tanto ao longo dessa live agora, ao vivo, quanto enquanto ela estiver gravada, porque eu vou não só responder você, como eu respondo todo mundo, mesmo os assuntos mais capciosos e as coisas mais absurdas dos haters que de vez em quando aparecem por aqui, até as sugestões dos temas, porque eles me ajudam a perceber o que você quer saber a respeito do meu olhar. Então, comenta por aqui. E quando eu fui fazer essa pesquisa, que eu faço sempre a respeito do tema,
eu gosto de começar pelo sinônimo da palavra, para a gente entender a origem da palavra em si. E segundo o dicionário, resistência é você suportar, você aguentar, você tolerar algo, você sobreviver a algo. Quando eu cheguei nessa palavra sobrevivência, eu lembrei de uma ferramenta que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, que é uma das que eu mais gosto, que é emprestada lá do mundo dos negócios, que é a pirâmide de Maslow. Já falei várias vezes, para quem já assistiu as minhas lives anteriores aqui, você já sabe, e quem está assistindo agora vai aprender. Ou talvez você já tenha ouvido falar da pirâmide de Maslow, mas você vai ver agora através do meu olhar. A pirâmide de Maslow separa as necessidades humanas da base da pirâmide até o topo dela. Essa base da pirâmide contempla as necessidades nossas mais básicas, como eu disse, e começa pela parte fisiológica. Por você precisar, se você tá com frio, você sabe que você não consegue trabalhar direito. Se você tá com muito calor, você não consegue raciocinar direito. Ou seja, sim, tá falando do conforto térmico também. Ou da necessidade fisiológica de fazer xixi, de ir no banheiro. Qualquer necessidade fisiológica sua que você tenha, impossibilita completamente o seu pensamento, o seu raciocínio lógico e a forma de você pensar de uma forma tranquila, praticando o momento presente. Depois vem a segurança, ou seja, você se sentir segura fisicamente, você se sentir segura com os seus amigos, na sua família, na sua sociedade, a sua casa. Afinal de contas, você sabe que quando você sai de casa e você sabe que os seus filhos estão seguros em casa, na escola, com parentes, nos amiguinhos, você consegue ter uma dedicação muito maior para a sua vida. Então você não é sequestrado desse momento. E depois vem as necessidades maiores, como de afeto, até chegar à necessidade do pensamento real, do propósito de você estar aqui. Só que você só consegue chegar no propósito de estar aqui quando você passa pela necessidade fisiológica e da necessidade de segurança. Essa necessidade fisiológica e de segurança é a necessidade de sobrevivência. E se você acha que o seu cérebro é inteligente, sinto informar, ele é burro. Porque o seu cérebro, a máquina pensante que está dentro do seu crânio, na sua cabeça, na verdade ele só existe para uma função: manter a sua sobrevivência. Depois dessa função é que nós, seres humanos, começamos a dar significado às coisas. E aí você pode colocar a filosofia, a psicologia, as ciências e todo o resto. Mas a primeira coisa para a qual o seu cérebro funciona, que foi desenhado para isso, tanto na química dele quanto na parte funcional mesmo, é manter a sua sobrevivência. Quando você está no estágio da sua sobrevivência, na base da pirâmide de Maslow, você fica na resistência. Porque o português, o dicionário diz que resistir é o mesmo que sobreviver a algo. E quando você está na base da pirâmide, você não consegue passar para o topo dessa pirâmide, que é onde você de fato pensa no seu propósito de vida, o porquê você está aqui. Veja como quando a gente começa a analisar sobre um outro olhar, você percebe coisas que antes você não percebia. E todas as vezes que você resiste a algo, que você continua firme e forte, você não está firme e forte no seu propósito necessariamente. Talvez você esteja firme e forte na tentativa de sobreviver a algo. Agora eu faço um questionamento para você. Ao que você está tentando sobreviver? Ao que você está resistindo? Anota essa pergunta aí e faça essa reflexão na sua vida. O que você resiste tanto, hein? Por que você resiste tanto a isso? Aqui eu quero dar um oi agora, já que eu fiz essa introdução, a quem está nos assistindo. Cris, se você quer comprar os meus livros, é só me chamar no direct e você vai amar. De verdade mesmo. Não é papo de vendedor, tá? Os meus livros são verdadeiros milagres. É o verdadeiro mergulho para o único sentido que faz sentido. Aliás, se vocês gostam do material que eu coloco aqui, que são materiais mais homeopáticos, né? Afinal de contas, são doses pequeninhas do conhecimento que eu tenho. Imagina o livro todo, colocado com tudo aquilo que eu tava na minha mente, principalmente no método Livebook do Seja um Assunto que Você Domina, que é a escrita
mais esmiuçada. Quando eu escrevi o Seja um Assunto que Você Domina, eu vi que tinha assunto demais para colocar só em páginas escritas. E eu criei esse método que é um curso dessas 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que dei o nome de inteligência sedutora. Você no seu estado pleno de presença, gerenciando as suas emoções para transbordar isso e chegar isso que você é, essa sua essência maravilhosa e divina que você é, até o outro. Dito que o sinônimo de resistência é suportar, aguentar, tolerar e sobreviver, e portanto a sobrevivência é a base da pirâmide de Maslow, e quando você está na base você não consegue pensar no seu propósito real e portanto você continua resistindo, eu quero fazer uma analogia aqui. Se quem tem chuveiro elétrico em casa sabe que dentro desse chuveiro tem uma resistência. De uma forma super simples, eu quero dizer para você que a resistência nada mais é que receber a água que vem da rua, pelo encanamento da rua, vai sofrer uma resistência mesmo, essa resistência, ela resiste a essa passagem da eletricidade para fazer com que a água se aqueça, ou seja, recebe um elemento externo, aquece, suporta, para depois liberar isso em menor quantidade, porque a água vem com muita pressão, em menor quantidade distribuída e aquecida. Por que dessa analogia? Porque quando você resiste, você recebe as informações externas que vêm como uma enxurrada, você percebe essas informações e você dá significado a essas informações. É esse significado que você dá às informações que faz com que você entenda se você está só resistindo ou se você está começando a agir a partir da sua verdade, da verdade de quem você é, da verdade do seu propósito de estar aqui. E essa resistência daquilo que é externo, muitas vezes faz com que você se perca de você. Quando você se perde de você, quando você se perde da sua verdade, da sua realidade, você passa a agir como contaram para você que você deveria agir. E você passa a ser uma historinha de si mesma. Você não mais age através da sua verdade, da sua realidade, você age a partir daquilo que disseram para você ser. Isso começa lá na infância, sim, pelos seus pais, mas isso é natural no ser humano. Quando nós somos crianças, nós precisamos do outro para poder entender o mundo externo, porque a gente ainda não tem essa visão formada através de nós mesmos. Então nós somos um espelho dos nossos pais. Nós aprendemos com eles e repetimos esses padrões. Quando a gente vai para a escola e depois para a sociedade, com os amiguinhos e através da convivência social, a gente começa a perceber novos olhares, diferentes às vezes dos pais, e nós começamos a ponderar isso, a equilibrar isso, entendendo aquilo que era dos pais e aquilo que é da sociedade. Só que aqui a criança faz uma certa confusão, porque ela ainda idealiza demais os pais. Então tudo aquilo que vai contra o que os pais disseram como correto é contra o que ela acredita como correto. Ela se coloca num lugar de os meus pais são ideais, os meus pais são heróis e o mundo não sabe nada. Quando você leva essa concepção para sua vida, você passa a olhar sempre para fora. Alguém diz para você como você deve agir e você passa a aceitar isso e ser passivo da sua vida. Você não olha mais para sua vida como um elemento ativo de quem você é. Você olha para sua vida como alguém que recebe apenas aquilo que é externo, lembra da resistência do chuveiro? E eu transformo isso, mas eu não percebo o significado disso. E esse significado só acontece através das suas emoções, da sua inteligência emocional, do seu gerenciamento emocional. Aliás, eu quero dar parabéns aqui para a Delma, para a Lucena, para a Eliana, para a Cícera e para todas as pessoas que nesse domingo de manhã, ao invés de ficar rodando o videozinho no Instagram, estão aqui se dedicando a serem quem são, a entenderem quem são e mostrar a melhor versão de si mesma para as pessoas. E cuidado com os gurus que dizem, ai, mas a melhor versão de mim mesma, ai, gente, cuidado com isso, sim. Na verdade, o único propósito de estarmos nesse planinho desprezível é a gente se tornar menos desprezível. É nós percebermos as nossas partes desprezíveis, aquelas partes que a gente só repete um padrão, só repete o que disseram para nós sermos e passamos a ser um assunto que nós dominamos. Entende? Essa é a diferença.
Aliás, se até aqui ficou alguma pergunta a respeito dessa parte da resistência, faz aqui tanto ao vivo quanto na live gravada também. Eu quero ouvir você, eu quero saber as suas perguntas, eu quero saber o que você tem dentro de você que você ainda não conseguiu explorar e que você quer trazer para fora e mostrar ao mundo. Porque eu tenho certeza que você sabe que você não trouxe tudo o que você tem por direito para mostrar para o mundo. Essa sua porção divina e maravilhosa que só você conhece, que você não está conseguindo muitas vezes mostrar ao mundo, porque o mundo continua na hipocrisia de saber quem você é. E a gente vai falar muito sobre isso. Bom dia, Fran. Bom dia, Lu. Bom dia, Gislaine. Me perguntem, aproveitem esse momento que nós estamos aqui, tão nosso, tão gostoso, para fazer as perguntas mais íntimas de vocês e eu vou responder com o maior carinho para que essa pergunta tenha uma resposta que faça você ter algum resultado para sua vida. Aliás, perguntas certas é o tema de uma live minha que já está gravada. Se você quiser dar uma olhadinha lá, ela ficou muito legal porque fazer as perguntas certas é o que nos ajuda a ter os resultados para nossa vida. Porque se você faz a pergunta errada, você continua com a resposta errada e você joga uma energia imensa nessa resposta errada, ficando na resistência, na insistência daquilo que não é positivo para você. Eu fiz uma colinha aqui para falar as 21 lives que eu já fiz, rapidamente. Amor próprio, poder pessoal, procrastinação, feminino, poder do feminino, valores inegociáveis, criança ferida, como encerrar ciclos, cocriação, sabotadores, as emoções que você acha que são sabotadoras, mas que na verdade só ajudam você, propósito, solidão, dependência emocional, ansiedade, silêncio, perguntas certas, carência, divórcio energético, como se divorciar daquilo que não é mais seu, ou como se divorciar daquela parte que não é mais sua, ou da parte do outro que não faz mais sentido para você. Carência, quem nunca, já falei, né? Motivação, culpa, espiritualidade e ócio, que foi dividido em 2 vezes porque o Instagram me derrubou. Ou seja, são 21 lives para você com muito conteúdo. Dá uma olhadinha porque elas estão salvas lá no destaque da bio, tá? Já tá lá, lives, tá tudo lá, inclusive as lives da série, não só o olhar da Miranda sobre determinado tema, que é essa série de lives de agora, como uma taça com Miranda, que eu divido o meu conhecimento e o conhecimento de um convidado meu maravilhoso, que tá por aqui. Oi, Túlio, seja bem-vindo. Túlio tá sempre com a gente. A Clau, querida, olha só, a Gorete, a Joselda, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esse olhar da Miranda sobre resistência. E agora eu quero dar uma outra analogia para vocês. Quando eu fiz o meu primeiro MBA do mundo dos negócios, eu tive um professor chamado Ivanildo, que só quem fez a FGV sabe o quanto esse homem é maravilhoso. Ele deu uma aula sobre ética e foi ali que eu me apaixonei mais ainda sobre o tema de ética. Inclusive, ética é algo que está em todos os meus livros, o tempo todo eu estou falando, tanto quanto psicologia, no sentido de faça terapia, querido seguidor, por favor, para você entender quem você é, mas também leia os meus livros adquirindo pelo link da bio ou no direct. O Ivanildo, nessa aula de ética, ele deu um exemplo que me chamou muita atenção para essa parte da resistência. Ele chamou esse método utilizado, que é um método que eu quero ensinar para você de como parar de resistir, ele chamou de método Aikido. Alguém já ouviu falar disso? Não, né? O método, para quem não sabe, Aikido é uma arte marcial que utiliza de uma forma muito fantástica a física do movimento mesmo. E o Aikido, ao invés de ser uma arte marcial de combate, em que você resiste, em que você vai bater no outro, ou você vai segurar o outro para se defender de uma forma mais imperativa, o Aikido usa a energia mecânica do outro contra o outro. Ou seja, supondo que você vai dar um soco em mim, se eu tô fazendo Muay Thai e outras tantas, eu seguro você, eu resisto a você. Olha a resistência aí. Mas quando você tá falando do Aikido, você se retira. E você vai dar um soco em mim, eu me retiro, você cai pela força que você tá fazendo. E quanto mais força você tá fazendo, menos você me atinge, mais você atinge a si mesmo. Veja, eu paro de resistir à força externa. Eu não faço aquela resistência do chuveiro que recebe aquela quantidade imensa de água com muita pressão para poder ligar algo, para poder aquecer aquela água
para fazer essa parte toda do aquecimento da água, eu paro de resistir e eu uso a resistência a meu favor, saindo. Quando eu faço esse movimento de retirada, eu estou no meu momento presente, porque o Aikido você só consegue lutar ele de uma forma positiva quando você entende não só a si mesmo, mas ao outro. Quanto mais força externa tem, menos você é atingido, porque você se retira. Você não resiste mais. Agora, outra reflexão que eu quero que você faça. Quantas vezes você fica resistindo? Você fica parada numa mesma situação, resistindo àquela situação. Você fica revivendo aquele medo, aquela ansiedade, aquela dor, aquele erro, seu ou do outro. Quantas vezes você fica revivendo aquela cena que alguém chamou você de chata, chamou você de intransigente, disse que você deveria ser o que você não é. E você sabe que você não é. E você resiste a isso. Ao invés de usar a sua inteligência emocional para saber quem você é de verdade e mostrar isso ao mundo, quando você mostra a sua verdade para o mundo, você para de resistir. O que faz quando se cansa de resistir? O que fazer quando a gente cansa de resistir é uma pergunta que foi feita agora. Na verdade, a resistência ela é cansativa por si só. E veja, é exatamente o movimento de se retirar disso. Quando você observa a situação sem estar na situação, você para de resistir. Quando você se insere demais na situação, quando você personaliza as coisas, quando você diz fulano fez, ciclano fez, você perde a grande magia de poder aprender com aquela situação. Você sai desse momento presente. Você culpa o outro e você se coloca numa posição de vítima. Isso traz mais resistência, mais dor, mais sofrimento. Quando você pensa assim, não, fulano falou isso, mas fulano, eu removo o fulano dessa história. Eu quero saber o que essa história está me ensinando. Que atitude eu tive para que isso acontecesse. Por exemplo, eu fiz um vídeo ontem falando sobre os chatos. Você se considera uma pessoa chata? Você já foi chamada de chata alguma vez na sua vida? Aliás, a pergunta nem seria essa é a pergunta estúpida, mas a pergunta certa é: quantas vezes você foi chamada de chata na sua vida? Porque você já foi chamada de chata na sua vida. Quando isso acontece, quando essa situação acontece, uma pessoa que está na resistência, que está sequestrada de si, a primeira resposta dela é, ou ela assume, eu sou chata mesmo, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, ou ela resiste. As duas formas são resistência. Eu tô recebendo uma informação externa e eu não tô dando significado para isso. Eu tô resistindo, eu tô me defendendo dessa situação, entende? Quando essa energia vem, quando a pessoa tá na resistência, ela faz essa defesa. Ela automaticamente se defende. Ou passivamente, eu sou mesmo, é isso mesmo, e dane-se o mundo. Ou agressivamente, colocando-se na defesa mais agressiva, que é: como assim? Não, eu não sou chata, peraí, não sei o que lá. Uma pessoa que está no momento presente, que realmente está na realidade de quem ela é, na verdade de quem ela é, essa pessoa se coloca numa situação de entendimento dessa situação. Sem ficar se cobrando, se julgando, não, mas peraí, o que eu fiz de errado para ser chata, não é isso. É compreendendo. Veja, o outro ele é um espelho de você para você ver como você está refletindo isso, mas não necessariamente essa seja a verdade. O outro está vendo do ponto de vista dele. O que vocês estão vendo atrás de mim é do ponto de vista de vocês. Se eu virar aqui, eu tô vendo muito mais coisas do que vocês viram. Entende? A gente tem que cuidar um pouco de personalizar no outro. Mas o outro tá errado, o outro tá certo. Você não sabe, calma, respira. Se uma pessoa te chama de chata e você tá no momento presente, você pode perguntar, mas por que você disse isso? Só pergunte por que você disse isso para entender melhor a situação, se você tiver tempo para que isso aconteça. Entende? Porque, por exemplo, se a pessoa me chama de chata e a gente tá no trânsito, eu tô dirigindo, a gente vai chegar num lugar, a gente vai fazer, não adianta você perguntar isso. Aí vem a segunda atitude que você faz. É computar isso na sua mente e perceber todas as outras vezes que alguém te chamou de chata, para compreender o que levou essa pessoa em você a te chamar de chata. E aí deixa eu te dizer o pulo do gato. Anota isso que eu vou te dizer. Cícera, isso dá para fazer corte, tá? Todas as vezes que alguém te chamar de chata
julgar quem você é. Eu tô usando aqui o exemplo da chata, mas pode ser qualquer coisa. Todas as vezes que alguém falar qualquer coisa que você pare e pense, eu sou isso mesmo? Como assim? Será que eu sou isso mesmo? Parta do princípio que você está agindo da sua verdade. Porque as pessoas, quando elas não estão na verdade delas, ouve isso, quando elas não estão na verdade delas, elas não conseguem entender a verdade do outro. E a maioria das pessoas não está na verdade delas. Elas estão agindo pelo que os outros disseram para agir. Olha o sequestro de si aí, olha a resistência. Elas estão num momento de resistência tão grande que elas não conseguem estar no momento presente em que a Lucena é a Lucena, a Maria é a Maria, a Sandra, que chegou aqui de Soledade agora, é a Sandra e a Miranda é a Miranda. Elas não se separam do outro. Elas se fundem de uma forma negativa. Sim, somos todos um, mas somos todos um na nossa porção divina. Separe-se da porção medíocre do outro que julga você, que acha que sabe quem você é, que não consegue compreender você. Aliás, pare de tentar compreender o outro e pare de achar que o outro tem que compreender você. Se você compreende a sua verdade, é desnecessário que o outro compreenda você. Tanto faz se o outro vai te compreender ou não. Só que a gente fica na resistência fazendo com que pensando assim, não, mas como assim o fulano não me entende? Às vezes a pessoa faz uma pergunta pra você esses dias. Eu tava vendo uns apartamentos e tal, e a pessoa perguntou, tá, mas você é escritora? Me conta um pouquinho da escrita. Eu disse, eita, mãe do céu, vou ter que responder. Daí pra responder essa pergunta foi meia hora. Isso que meia hora é sucinto. A pessoa me fez uma outra pergunta e disse, olha só, toda pergunta que você fizer pra mim, ela não vai ser de sim ou não. Ela só vai ser de sim ou não quando eu não quiser responder. Porque todas as vezes que você responder a partir da sua verdade, a pergunta ela vai ter uma resposta não complexa no sentido de não compreensão, mas completa. Porque você entende a sua resposta. E quando você responde do seu coração, da verdade de quem você é, aquilo te alivia. Porque você está em ressonância cognitiva com quem você diz ser, ou seja, quem você diz ser e quem você sente ser é a mesma coisa. E quando essas duas coisas, quem você diz ser e quem você sente ser, estão juntas, você para de resistir. Só que as pessoas param de te entender, principalmente as medíocres. Elas não conseguem, elas olham para você, elas não conseguem entender você. Eu até poderia dizer se você já se sentiu incompreendida no mundo, mas seria a mesma coisa que perguntar se você já foi chamada de chata. Já foi. Você se sente incompreendida, é por isso que você está assistindo essa live agora. Para você tentar entender mais de você mesma. E você só está assistindo essa live agora porque você saiu daquela bolha que fica passando videozinho estúpido e merda no Instagram e você realmente quer mergulhar para o único sentido que faz sentido, que é assustador, que é desesperador, que é difícil. Não é fácil sermos quem somos. Não é fácil entender quem somos porque nós passamos a vida sendo o que os outros disseram para nós ser. Quem é você, Consuelo? É o meu segundo nome, seja bem-vinda! Para quem não sabe, o meu nome é Miranda Consuelo Eli. Foi para numerologia Miranda Eli com 2 N's para ter a mesma energia de Miranda Consuelo Eli. Porque Miranda Eli sem um N perde a energia do meu nome de nascença. Quero dar oi pro Leandro, que também tá sempre por aqui, pra Leia e pra Ju, querida. A Ju é uma Jean, né? Pra quem não sabe, Jean é aquela seguidora que eu sei quem é, que eu já conversei, que a gente tem uma conexão e que sempre interage comigo. Por isso eu sei quem você é. Aliás, se você tá por aqui e eu ainda não sei quem você é, eu ainda não sei que você é uma Jean, apresente-se. Vem e fala, oi Miranda. Eu gosto muito do teu conteúdo, eu quero saber mais com você, me ajuda nisso, eu gosto de ouvir você. Oi Aline, tudo bem? Então venha ser uma Jean, isso também dá corte, tá? Sim, só pra te avisar. Pra quem tá chegando agora, eu dei o que é resistência, segundo o português, o nosso dicionário. Eu coloquei isso numa ferramenta do mundo dos negócios e depois dei 2 analogias pra você, tanto na resistência do chuveiro, que a gente recebe, quanto o método Aikido ensinado por mim pelo maravilhoso Ivanildo, meu professor da FGV, no primeiro MBA que eu fiz do mundo dos negócios. Olha o olhar da Miranda sobre um assunto misturando tanta coisa. O conhecimento do chuveiro elétrico,
O método Aikido ensinado pelo Ivanildo lá na FGV, a pirâmide de Maslow, que eu sou fascinada, que explica as nossas necessidades de uma forma tão fantástica, trazendo para você esse conhecimento todo. E agora eu quero dizer uma coisa. Já fiz a analogia também lá com Paris Saint-Germain, onde o terapeuta chega para Bachai e diz: você sabe o que é sofrimento? Você sabe a maior causa do sofrimento? E ela diz: o amor. Tadinha, estúpida, ela tá sofrendo por amor, sem saber ainda que isso, na verdade, o amor não faz sofrer. O amor real só faz com que você seja a sua melhor versão e faz com que você se transborde nessa sua melhor versão. Eu disse também que você resiste porque você acredita na historinha que contaram a você de quem você deve ser. E aí você fica na sua defensiva, tentando entender quem você é a partir do olhar externo do outro e não do olhar da sua verdade. E por isso eu quero dizer para você agora que a gente chegou na parte mais legal. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, como diz a Cícera da fanpage, aliás, quero agradecer a Cícera que tá sempre comigo aqui, da fanpage, da Fã de Mirandeli. Quem não segue ainda, siga, porque ela sempre traz algumas curiosidades minhas que eu não posto no Instagram. Coisas que eu não posto, ela coloca lá na página dela. E é muito legal a gente ter essa nossa parceria, porque ela é uma querida, é uma pessoa que me ajuda muito, que me estimula muito, que tá sempre comigo, então eu quero agradecer. E tem uma outra Jean que acabou de chegar também, a Karen Fernandes, querida, ela sempre comenta tudo, ela sempre tá aqui comigo também, e eu também sei quem é a Karen, o rostinho dela, o que ela gosta. Por isso eu te digo, seja uma Jean também, vem comigo, mostra aí quem você é, quem você tá chegando agora pela primeira vez, quem já acompanha os meus conteúdos, comenta, que eu quero saber quem você é e o que você pensa também, o tanto que você concorda ou discorda de mim. Quem tá chegando agora, assista essa live depois que vai ficar gravada desde o início, e quem já assistiu, assista pela segunda vez, porque é nesse momento que você aprende mais. Agora eu quero falar para você a respeito dessa delícia entre entender a diferença entre resistência é uma insistência de você querendo agora, desse jeito e tudo mais, como a criança infantil, ou é do seu coração, da verdade de quem você é. Afinal de contas, essa situação, esse pensamento, essa decisão, esse sentimento vem da sua resistência, da sua insistência, da porção infantil. Criança Ferida é uma live que eu já fiz, assista lá nos destaques da Bios também. Ou vem da sua certeza do seu coração? O que você acha? Aliás, diz pra mim, você acha que você tá mais na resistência ou você acha que você tá mais na certeza? Karen, tá mais na resistência ou tá mais na certeza? Cícera, a Gisele, Andréia, conta pra mim. Vocês estão achando que vocês estão mais na certeza ou mais na resistência, na insistência? Ou não sabe? Miranda, não sei dizer. Não sei dizer. Não sei explicar e é por isso que eu tô aqui nessa live. Deixa eu dizer pra você. Você sabe, começando assim pela parte básica da resistência pra certeza, quando você tá na resistência, você age através da teimosia. Você teima, você quer, você exige, você faz com que seja agora. Você tá na mulher guerreira, sabe aquela que diz assim, eu trabalho mesmo, eu vou lá, eu conquisto. Olha a mulher saindo do feminino e indo pro masculino. Gente, conquistar deveria estar lá no dicionário como verbo exclusivo masculino. Por isso que uma mulher solteira, se ela conquista muito, ela não consegue ser feliz no amor. E isso eu tô falando de conquistas materiais. Uma mulher que conquista muito homens e ela está solteira e ela conquista vários homens, ela tem vários contatinhos e tudo mais, ela tá no masculino porque o conquistador é o homem. É o homem que vai na frente, é o homem que faz esse movimento. O Sagrado Feminino também é uma live que está salva. Assista lá. Quando você passa para a parte da certeza, você está na presença e no fluxo. Você está no momento presente, você é um assunto que você domina. Você é minha aluna lá no método Livebook do Seja um Assunto que Você Domina para explorar as 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora que eu cito tanto no livro
e exploro muito no método. Não sei se estou na certeza ou se estou na resistência. Um pouco de cada. A gente varia bastante, né? Porque a gente fica na insistência por um tempo e quando você realiza a sua verdade, você sai da insistência, da resistência e vai pra certeza. Ou eu quero isso de verdade, isso é meu e, portanto, eu vou me dedicar a isso, é real, é do meu coração, faz parte de quem eu sou, ou eu tava resistindo e eu deixo ir. Aliás, deixar ir é delicioso demais. Quando você faz o movimento de deixar ir, você sai da teimosia, você sai da resistência e imediatamente você entra no fluxo. Eu estou cada vez mais na certeza, é isso. Quem tá aqui, quem tá assistindo essa live, hoje vai sair com muita coisa para entender se tá na certeza ou se tá na resistência e ter a capacidade de decidir cada vez mais pela verdade de quem é, pela certeza e não mais pela resistência. Olha a Poli aqui, gente. A Poli foi minha fada madrinha lá no Paris Saint-Eiffel, quando isso aqui tudo era mato, que nem diz o outro. E ela me ajudou muito nessa divulgação do primeiro livro do Brahmari, de Paris Saint-Eiffel. Poli, seja bem-vinda. Fazia tanto tempo que eu não te via por aqui, que é gostoso ver o pessoal novo chegando agora e dizendo, ai, que legal, tô conhecendo teu material agora. E o pessoal de que, quando tudo isso aqui era mato, tá por aqui também. Fico muito feliz, Poli, seja bem-vinda de novo por aqui. Fico muito feliz mesmo. Enquanto na resistência você tá na teimosia, já anota aí no seu caderninho. Quando você tá na sua certeza de quem você é, do seu coração, quando vem do seu coração, você tá no fluxo ou na presença. Quando você está na resistência, você está na sua obesidade mental. Você pode até saber muito sobre um determinado assunto. Se você estivesse sentadinha na cadeira aqui do meu lado, a gente tomaria um café a tarde inteira falando sobre o assunto, mas você não de fato exerce isso. Você não pratica isso. Aliás, mais uma vez, seja um assunto que você domina. Eu ensino você a praticar o que você já sabe. Talvez eu nem fale muita novidade, mas eu tiro tudo isso que você tem na sua mente e transformo essa sua mente obesa, que sabe muito, que fala muito, que pensa muito, mas que não sai desse pensamento, ajudando você a praticar o que você sabe através do seu gerenciamento emocional, seu estado pleno de presença e a sua inteligência sedutora. Anota no caderninho. Na resistência, você está na obesidade mental. Você sabe muito, mas não pratica. Na certeza, você pratica o que você sabe, você coloca em prática aquilo que você sabe todos os dias, você coloca em prática os seus valores inegociáveis, você coloca em prática a pessoa que você é. Mesmo que você não tenha certeza de quem você é ainda, calma, você só vai descobrir isso muitas vidas além, você vai morrer sem saber. Mas tem coisas que a gente tem certeza que é do nosso coração. Você nasceu para brilhar, ai meu amor, muito obrigada, você é maravilhosa. Nossa, eu tenho muito carinho, gente, muito carinho por quem me ajudou com o Paris Saint-Eiffel, de verdade mesmo. Porque só eu sei o quanto era ligar para as pessoas, mandar mensagem para as pessoas e dizer, olha só, eu sou uma louca aqui, resolvi escrever um livro, nunca escrevi um livro na minha vida, acredita em mim e me ajuda. E as pessoas, gostei de ti, tá aí, vou ajudar essa maluca. Eu amo isso. Vamos ver aqui que o pessoal tá comentando aqui. Alguns comentários. Concordo com você. A Mirandelina nasceu pra brilhar. Nasci mesmo, gente, sem falsa modéstia. Que humildade não combina comigo. E quem não gosta disso? Eu tenho quase pena. Vamos continuar? Vamos lá. Então, vai anotando aí. Quando você tá na resistência, você tá na obesidade mental, sei muito, discuto muito, aprendo muito, faço curso, mas não pratico isso. Quando você vai para certeza, você tem o gerenciamento emocional, você percebe as suas emoções, você se distancia das pessoas que estão envolvidas naquela hipocrisia da sociedade, que não sabe quem são, que julgam você, que falam de você, que falam de todo mundo porque tem boca, se não falava por outros lados, como diria minha vovozinha, falecida, claro. E você pratica isso, quem você é. Sem dar vozes, sabe aquelas vozes sabotadoras? Entendi agora, eu percebo a resistência como algo que não deixa você desistir dos seus sonhos. Dos seus sonhos. O sonho, o propósito, o seu dom vem do coração. Deixa eu dizer uma coisa pra você.
Ah, Desirê aqui, o que eu vou falar agora tem muito a ver contigo, Desi, querida. Querida, gente, a Desi lá da minha cidade. Quer dizer, uma das minhas cidades, né? Porque originalmente eu não sou de lá. Mas enfim, quando eu digo pra você que as pessoas me fazem perguntas que são não de uma resposta complexa no sentido de não entender, talvez, mas mais completa, muitas vezes elas não entendem porque as decisões da minha vida, elas são incompreensíveis para quem está nessa vida medíocre. Para quem tá naquela vida que bate ponto todo dia, aceita ser um assunto que os outros dominam e não um assunto que você domina. Não contra o bater ponto. Eu já bati ponto muitas vezes na vida, mas eu sempre tive certeza de alguns sonhos. E em algum momento a chave girou e eu pude viver para isso. Eu poderia ter muito mais dinheiro. Eu poderia estar com a pessoa que eu mais amei na minha vida. Eu poderia estar numa outra vida, mas eu teria que abrir mão da escrita. Eu teria que abrir mão daquilo que Deus disse que eu sou. Eu fui professora de educação física, mas era pela razão, era o que eu podia pagar na época. Depois eu me tornei especialista em negócios pela emoção, pela paixão. Eu sou apaixonada pelo mundo empresarial. Ele explica tanto da gente, tanto que não seja um assunto que você domina, várias ferramentas. São ferramentas do mundo dos negócios. Finanças corporativas, a pirâmide de Maslow. Eu cito tanta gente, eu cito a Adam Smith, gente, pelo amor de Deus. Só que isso foi o que o homem disse para eu ser. Porque as minhas emoções nada mais são do que registros passados. Ou seja, quando eu escolho algo pela emoção, eu estou escolhendo algo por um registro passado. Isso finanças corporativas explica, eu já falei para vocês. Mas Deus disse que eu era escritora. E eu não pude contestar. Porque quando eu parei para escrever, eu entendi o que é a voz dele. Entende? Esse é o sonho. Entende isso? Você entende isso? Fala pra mim se você entende isso. Fala pra mim se você já passou, ou conta pra mim qual foi o momento em que você quase teve um orgasmo mesmo, que você disse, eu quero isso, eu amo isso. Ah, eu vou morrer com isso. Olha só, cheguei a ficar vermelha, gente, calma. Calma, Miranda. Tá lá, inferno. Entendeu? Conta pra mim quando isso aconteceu na sua vida. Pra mim isso acontece quando eu tô escrevendo. Entende? Você, anota lá, está na resistência quando você está na ignorância. Quando você não sabe, você opina. Quando você não sabe, você fala. Quando você não sabe, você não se importa. Quando você faz as coisas sem pensar, sem observar. Anota. Estou na resistência quando estou na ignorância. Estou na certeza quando eu paro e observo. Quando eu dou tempo. Quando eu respiro. Quando eu pratico o momento presente a ponto de dizer calma. Quando você não responde de imediato. Quando você dá tempo para o seu eu divino se mostrar. Gente, principalmente você que é mulher, a nossa energia é mais lenta. É por isso que você demora para chegar lá usando o exemplo que trouxe tantos comentários agora. Você não é como o homem que chegou, pá, pronto, ejaculação precoce. Não, você precisa de tempo para fazer as coisas. A nossa energia é mais lenta, os nossos movimentos são mais lentos, a nossa fala é mais lenta, porque nós somos observadoras. Nós prestamos atenção, por isso que a inteligência real está na mulher. Eu falei agora há pouco que o homem vai na frente, que o homem é um conquistador, mas a inteligência real é o feminino. Por isso um homem solteiro ou mal casado, ele não consegue explorar a capacidade plena que ele tem, o poder pessoal pleno dele, porque a inteligência vem da mulher. Você conhece um homem de cara? Quando você olha para um homem e você diz, esse homem está no seu masculino bem casado. Porque ele tem uma inteligência que vem daquela figura que está do lado dele. Então, quando você está na resistência, você está na ignorância. Quando você está na certeza, você está mais calma, você respira, você para. Entende por que uma vida zumbi sequestra a gente da nossa certeza? É impossível você estar na certeza se você bate ponto e se você chega em casa louca de fome, você come engolindo aquilo, você não presta atenção e você vai dormir rápido porque no outro dia você tem que acordar cedo. Você é um assunto que os outros dominam, não um assunto que você domina.
Hoje eu estou aposentada, estou procurando um meio para viver de aposentadoria e não trabalhar. Será que estou pensando errado? Tenho 58 anos. Não, Ana! Se você precisa de autorização para ser a sua porção, para ser um assunto que você domina, tá aqui. Eu te dou autorização. Se joga, 58 anos vivendo uma vida que disseram para você ser, é ou não é? 58 anos repetindo o padrão dos seus pais, padrão da sociedade medíocre, padrão da vida abusiva, padrão da vida zumbi, um governo de merda que diz pra você que você tem que fazer o que você não tem que fazer. Pelo amor de Deus, isso não é orientação, isso é paternalismo, se liberta disso. Você não precisa trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O trabalho no sentido que a gente aprendeu lá da era industrial, porque a gente veio da era do iluminismo e tudo mais, depois caiu na era, né, aquela arte, aquela coisa, depois, pã, na era industrial, todo mundo trabalhando 14 horas por dia. Daí, na era industrial, veio as leis trabalhistas, né, porque disse assim, peraí, não, tá errado esse negócio aí. Então, de um lado, tinha a galera que trabalhava, do outro lado, a galera que não vamos mais trabalhar tanto, e depois surgiu ali meio que um equilíbrio. Mas a nossa mente ficou registrada que trabalho é eu produzir muito, eu trabalhar muito, é os outros verem. Nossa, o quanto eu tô cansada, porque você via seus pais chegando em casa. Hoje o dia foi maravilhoso. O que você fez? Eu trabalhei horrores. Eu trabalhei muito. Eu tô exausta porque eu trabalhei, porque eu me... Gente, esquece essa história do esforço para ganhar dinheiro. Mulher não tem que fazer esforço para ganhar dinheiro, meu amor. Repete comigo. Eu não me esforço, eu atraio. A mulher atrai, a mulher não conquista. Ela é conquistada. Você não conquista dinheiro, você atrai. Repete comigo, eu não conquisto, eu atraio. Repete comigo, escreve aqui, eu não conquisto, eu atraio, eu não conquisto, eu atraio, eu não conquisto, eu atraio. Se isso dá corte também. Eu não conquisto, eu atraio. Tu entende? Porque a gente tem esse negócio do trabalho e seu esforço. Agora, para tudo. Isso também dá corte, sim. Pode até colocar essa parte no corte. Não se esforçar não significa não se dedicar. Se você não se dedicar, você tá na ignorância. Ah, foda-se o mundo. Opa, eita. Prometi que ia falar menos no buffet. Ah, dane-se o mundo. Dane-se. Eu não vou me dedicar, não vou me esforçar, não vou me comprometer. Opa, tira o esforço da equação, mas adiciona 3 vezes dedicação e comprometimento. Aí você tá na certeza. Você que tá aí me assistindo, cara seguidora linda, maravilhosa, você acha que eu tô tendo resultado daquilo que eu tô me dedicando pra ter em relação à escrita? Eu já digo pra você, não. Mas foi Deus que me disse pra fazer. E Ele realmente me disse, faça o trabalho. Só que o trabalho, nesse caso, não é me esforçar, não é me arrebentar, é escrever. É passar o dia observando no meu feminino, para transformar tudo isso que Deus colocou nesse mundo, que o homem deturpou, para traduzir para você através da minha escrita. Entendeu? Porque o ser humano traduziu tudo errado. A maioria, somos 8 bilhões de ignorantes. Você vai ouvir os outros, Ana, nesses seus 58 anos. Quando eu estou estudando, descobrindo coisas novas, lendo seus livros, assistindo suas lives ou vendo seu conteúdo no Instagram, é o momento em que eu estou na certeza. Porque você com sua escrita nos guia para dentro. Isso. Essa é a melhor tradução do que eu faço. Eu guio você para dentro e você pode amar isso ou odiar isso. E você vai me amar ou me odiar, dependendo do que você tem dentro de você. Não tá referente a mim, meu amor. Entendeu por que eu tenho zero humildade? Porque eu vou levar você pra dentro. Eu vou colocar você de frente com você mesma. E aí é você que vai me dizer se você vai gostar do que tá vendo ou não. Ótimo, muito obrigada. Estou feliz com a sua resposta sempre, Ana. Sempre. Eu nunca vou dar uma resposta que machuque ninguém de propósito. Pode machucar dependendo do que você tem aí dentro desse seu coraçãozinho. Agora, se o que você tem é real, é poderoso, se você tá na sua verdade, você só não tá sabendo mostrar isso ao mundo, uau! Você vai amar o meu conteúdo. Você vai amar a pessoa que eu sou.
Porque eu vou colocar você de frente com isso e vou ensinar você a mostrar isso pro mundo. Eu vou colocar você na sua certeza. Entendeu? Pedi seu livro para o meu filho de Dia das Mães. Amei. Aliás, boa ideia, Karen, querida. Ótima ideia, né? Sim, vamos começar a lembrar de falar pra mulherada, pros filhos para darem pras mamães. Gente, vocês não fazem ideia. Eu não conquisto, eu atraio. Escreve aí, eu não conquisto, eu atraio. Escreve aí, de verdade. Porque quando você materializa, eu sempre digo que a escrita é o único sonho, a única delícia que vai pro papel ao invés de sair pro papel. E quando você coloca pro papel, você é poderosa. Por isso que eu sou tão poderosa, sou especialista em milagres, porque eu coloquei no papel. Tá registrado. Era a voz dele. Era só a voz dele, era tudo a voz dele. Que eu coloquei aqui. E agora você tem acesso. Porque eu aprendi a ouvir. O canal meu é direto. Direto. E você não faz ideia. Eu conquisto. Aliás, eu não conquisto. Eu atraio. Eu não conquisto. Eu atraio. Entendeu? Vai lá, bota lá no seu caderninho. Quando você tá na resistência, você, por ignorância, que eu já falei, você repete padrão. Você repete padrão. Você repete o padrão dos seus pais, da sua família, dos seus amigos. Você tem medo de dizer para os seus amigos ou pessoas que eram suas amigas e dizer, peraí, eu não compactuo mais com esse pensamento, não. Ou a gente é amigo e entende que eu não compactuo com esse pensamento, ou não vai dar para continuar amiga. Entendeu? Você sai dessa repetição estúpida de padrão, zumbi, que faz tudo o que os outros disseram para você ser, sem entender quem você é. E você mergulha para o único sentido que faz sentido de dentro. Você tem esse crescimento pessoal, você gerencia suas emoções, você observa, você se distancia da situação, você não personaliza, não coloca a culpa no outro, você sai da vítima e você entra no seu poder pessoal. Até para falar é gostoso. Depois assista essa live de novo. Manda para as amigas que você conhece que precisam dessa validação que eu acabei de dar para Ana. 58 anos, sendo um assunto que os outros dominam. 58 anos. Ana, você tá maravilhosa. Você tá numa idade que você sabe muito, que você já viu muito. Você tá na idade de se permitir, de dar acesso a essa mulher que você sabe que você é, que você tem lá dentro e que você não tá deixando sair porque os outros dizem pra você que não é pra você tirar, porque eles têm medo dessa mulher. Entenda, os seus amigos, a sociedade, as pessoas que estão perto de você têm medo do seu poder pessoal. Isso eu tô falando pra Ana, mas eu tô falando pra Noemi, pra Dani, pra Cícera, pra todas vocês que estão aqui. A sociedade tem medo do poder pessoal porque o poder pessoal coloca elas de frente com quem elas são dentro. Quando você olha para mim, você vê o meu poder pessoal e você espelha se isso tem ou não tem em você. E é por isso que você gosta ou não de mim. E você vai gostar muito de mim. Ou você não vai gostar nada de mim. Porque eu não sou uma pessoa mais ou menos em nada que eu faça, gente. Desculpa. Anota lá também. Quando você tá na resistência, você tá no medo, na fuga do novo. Ou eu tava louca pra chegar nesse momento. Quando você tá na resistência, anota aí, eu tô no medo, na fuga do novo. Quando eu tô na certeza, eu acolho o novo, eu busco o novo, porque eu aprendo no novo. Eu não aprendo no velho, no padrão repetido. Eu aprendo no novo, eu aprendo no gostoso. Não é que você fique o tempo todo só buscando o novo, você valoriza aquilo que você é. Você valoriza a sua essência, mas você entende que essa essência precisa do novo para ser uma nova essência melhorada. Entendeu? Entendeu? Olha a Ana, com a vozinha das amigas lá. Lembra a Ana que eu tava falando agora? Eu vou falar de novo, ó. É a minha amiga, ó, a amiga dela. Fala que estou nova, tenho que trabalhar, mas você vai trabalhar. Você só não vai trabalhar da forma que os outros veem. Você acha que eu trabalho? Quando vocês veem o videozinho lá, meu, lendo lá, bem bonita, plena, formosa, maravilhosa, lendo. Aí eu boto o videozinho e eu boto uma frasezinha bonita, ou minha, ou de alguém, no fundo, pra você curtir, sua abençoada, e você não curte e não comenta, né, ó, criatura. Boto lá.
aquilo para a maioria das pessoas não é trabalho. As pessoas não entendem isso. Hoje, uma pessoa chegou para mim e disse assim, nossa, eu fiquei sabendo a sua história e eu achei incrível. E eu vi você no Empório Canela, aqui pertinho de casa, do lado de casa. E aí eu disse para ele, sim, eu tava trabalhando. Por vezes eu peço alguma coisa para comer, por vezes eu vou no Empório só para ler. Porque eu tô fazendo uma parte de pesquisa agora, então eu tô revisando alguns materiais, livros que eu li há muito tempo, porque eu não tô mais lendo nada, só tô escrevendo, né? Revisando alguns materiais e tudo mais, eu tava trabalhando. Quando alguém disser pra você, mas você precisa trabalhar, o que é trabalho pra você? Bater ponto? Ficar fazendo o que os outros disseram pra eu fazer? Ou ser livre para produzir o que eu vim pra produzir através da voz dele? Não sua. Ó indigno ser humano. Entendeu? Eu dou permissão pra você agir assim. Você diz, nossa, mas que diferente que você tá, a Miranda deixou. Bota a culpa em mim, tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? Tudo que você está falando contribui positivamente para as mulheres se perceberem bonitas e possíveis. Possíveis, olha essa palavra, Karen. Como vocês são deliciosas, gente, como eu amo a minha audiência. Está contribuindo muito para o meu trabalho como imagem pessoal, amando. A Karen trabalha com imagem pessoal. O que é uma pessoa bem vestida se não tem nada dentro? Ela pode usar salto alto, ela pode estar com a unha pintada, ela pode estar com o cabelo perfeito, maquiada, maravilhosa. Você olha para aquela pessoa e você vê que não tem nada dentro. E você pode ver uma pessoa de tênis, sem maquiagem, sem unha. E quando ela entra, todas as pessoas param para dizer, quem é essa mulher? Eu te dou permissão para ser essa mulher. Não para ser preguiçosa com você. Não. Uma unha sem esmalte, mas uma unha bem feita, é lindo. Método francês de ser. Não é raso. Entendeu? Entendeu? Diz pra mim aqui, entendi. Ana, escreve entendi. Rita, escreve entendi. Karen, entendi. Cícera, entendi. Escreve pra mim. Isso ajuda a aumentar aqui também, ó. A gente precisa que mais mulheres saibam disso. Aliás, sabe por que eu brigo tanto pra vocês, pra gente ter mais engajamento? Não é só pra mim, não. Mas é pra você também. Porque se mais mulheres tiverem acesso a esse conteúdo, mais mulheres serão poderosas e pararão de julgar você, porque pessoas poderosas não julgam o outro. Mulheres poderosas não julgam as outras. Elas olham, elas observam e elas compreendem que cada um tá no seu caminho. Mesmo que seja um caminho desprezível. Fazer o quê? Somos 8 bilhões. Você acha que seremos 8 bilhões de pessoas super iluminadas? Que piada engraçada. Entendi. Você entendeu. Você entendeu. Vamos lá. Pegar na cola aqui. Quando você tá na resistência, você tá na cegueira. Você olha pro outro e, como eu digo em Dom Rua de Merda Nunca Mais, você vê o mágico, você não vê a magia. Você olha a pessoa, você personaliza. Olhe para as pessoas não com o nome da Cícera, da Karen apenas. Veja as pessoas, claro, eu vejo vocês. Mas eu também vejo o que vocês me ensinam. Quando eu olho para as pessoas e eu personalizo, eu perco a magia do aprendizado, a magia que está envolvendo aquela situação com aquelas pessoas. Quando você está na resistência, você está na cegueira. Quando você está na verdade de si, quando você está na sua certeza, você entra nos seus valores inegociáveis. Eu vejo você. E é por isso que eu não quero mais você na minha vida. Quer autorização para falar isso? Leia Dom Rua de Merda Nunca Mais. Hoje apenas R$17. Me chama no direct. Mas se você quiser a trilogia junto, é R$44. Em R$44, os meus 4 livros. Criatura divina. Entendeu? Quando você tá na cegueira, você olha para as pessoas e você não vê o quanto elas são abusivas, você aceita o abuso e aí você aceita que a pessoa diga, mas você só tem 58 anos, você tem que trabalhar, você tem que produzir. Eu, hein? Sabe o que ela tá dizendo pra você, Ana? Você é preguiçosa, vagabunda, vadia. Não fez nada da sua vida. De uma forma amorosa, mas tá dizendo. Entendeu? A gente entra na cegueira, a gente aceita ser quem os outros disseram pra nós sermos.
Quando você está na resistência, tem uma alta demanda energética. Aqui está a pergunta da Cícera. Você se sente cansada, você se sente exausta, porque você gasta uma energia imensa para usar essa máscara que disseram para você ser. Quando você tá na sua verdade, na sua certeza, essa energia ela é retroalimentada, porque quando você tá na sua certeza, você tá na sua verdade. Quando você tá na sua verdade, é leve para você. Porque você não tá nem aí se vão te julgar. Porque as pessoas vão entender ou não vão entender. Se as pessoas não entenderem as suas decisões, é um problema delas. Quem vai arcar com as consequências disso é você, porque você tá agindo a partir da sua certeza. E você assume a responsabilidade disso. Não podemos deixar ninguém dizer o que devemos fazer exatamente. E não é pela ignorância de dizer assim, você não manda em mim, DPP. Ó a resistência aí, calma. Você observa o que a pessoa está falando e você considera se isso tem valor para você ou não. Se isso está dentro dos seus valores inegociáveis. Veja, esses dias eu mandei para Cícera uma proposta que eu recebi aqui agora. Claro, com 40 mil seguidores, meu amor, o pessoal agora tá dando um valor que antes não dava. Infelizmente, bobagem, mas é assim, é o jogo e até certo ponto, vamos jogar. E eu recebi essa proposta, só que essa proposta tinha que fazer uma determinada atitude que eu disse pra si. A Cícera me ajuda muito a pensar aqui, porque ela entende muito de Instagram, né? Eu disse assim, não sei se eu concordo com esse negócio, gente. Eu vou ter que falar um negócio que não é totalmente real e isso me incomoda pra caramba. Eu não quero jogar esse jogo. Não quero, não. Tenho só 40 mil seguidores, se eu falar também, se não der nada, mas e quando eu tiver 1 milhão? Esse caminho é mais rápido, tá? Quando você tira os valores inegociáveis, presta atenção, para agora, quem tá aqui? Para agora e presta atenção. Quando você tira os seus valores inegociáveis da jogada, quando você tira da equação os seus valores inegociáveis, aquilo que é inegociável para você, aquilo que você não senta na mesa se não tiver, é mais rápido, porque o mundo está jogando sem valores inegociáveis. O mundo não coloca isso porque isso pesa no sentido de demora mais para ter os resultados. Você tem que olhar para dentro para você saber quais são os seus valores inegociáveis e as pessoas fogem de dentro como o diabo da cruz. Entende? Quando você coloca os valores inegociáveis na sua equação da sua vida e diz isso aqui é um elemento que é imutável. Sabe o X quando você coloca lá? X mais Y igual a não sei o que lá. Tem um elemento desse que se você tirar, a equação não fecha. Se você coloca os valores inegociáveis na sua equação como esse elemento que não fecha, o pessoal não vai entender não, tá? Prepare-se para ser incompreendida. E aí você vem conversar comigo aqui no direct. Ao invés de ficar conversando com a sua amiga que não vai entender você. Deixa a sua amiga para falar daqueles assuntinhos bobos que ela fala tão bem. Entendeu? O mundo perdeu o critério. Exatamente, Karen. Mas eu vou além. O mundo nunca teve critério. Nós estamos agora nesse momento, nesse planetinha desprezível, para aprendermos a entender o critério. Sinto muito dizer isso, ser humano. Querido terráqueo que aqui está. A gente veio para cá para descobrir o critério. E quem descobrir o critério, quem criar esse critério, quem tiver os valores negociáveis nessa equação e não mexer nela, é um elemento fixo dessa equação. Vai ser incompreendido. Vai ter os resultados mais lentamente. Mas vai ser bem mais feliz consigo, porque daí a voz vem dele. É impossível a voz dele vir sem isso. Entendeu por que eu escrevi seja um assunto que você domina antes do seja um assunto que você transcenda? Aqui a inteligência emocional, estado pleno de presença, e a inteligência sedutora. É totalmente terceiro plano, é totalmente planeta Terra. O seja um assunto que você transcenda, eu conto depois. Mas acho que você já entendeu. Anota lá no seu caderninho. Enquanto você tá na resistência, você tá na energia masculina. Olha, guerreira. Eu conquisto, eu vou lá, eu faço, eu pico, eu mordo, eu pá. Entendeu? Quando você tá na certeza, não tem a energia masculina ou a feminina. Não tem a energia masculina contra a feminina. Não tem choque, tem congruência.
Eu, Miranda, tenho uma energia masculina desenvolvida. Eu sou autossuficiente. Mas eu tenho a energia feminina desenvolvida também. Eu compreendo a minha insuficiência em um monte de coisa. Lembra do dilema? Eu não preciso de ninguém, mas eu não existo sem que o outro exista. Quando você entender esse dilema, você vai entender essa brincadeira entre a energia feminina e a masculina. E aí, as pessoas se sentem bem. As mulheres que estão no masculino, feminino ou não, ou no ferido, se incomodam um pouco. Os homens se assustam um tanto quando estão na energia fraca do masculino. Mas quando as pessoas estão na energia certa, é isso que vocês disseram. Nossa, como é bom ouvir isso tudo. Obrigada por você ter falado isso, eu precisava ouvir isso. Porque o mundo não vai te compreender, porque as pessoas estão na energia totalmente bagunçada. É o homem na energia da mulher, é a mulher na energia do homem, é uma putaria, isso aí é uma desgraceira desgraçada. Isso ficou ótimo, né? Uma desgraceira desgraçada. Mas é, entendeu? Por que eu falei do mundo desse planetinha desprezível? Não, mas é maravilhoso. Ih, ai, ai. Aqui a gente vai entrar no outra live. Quando, ó, anota lá no seu caderninho. Quando você tá na resistência, você não mede as consequências, você terceiriza as consequências. Você age pela sua ignorância, pela sua reprodução de padrão, porque você age porque disseram pra você ser daquele jeito e você não é um assunto que você domina, e quando dá a nhaca, você terceiriza. Ah, mas foi culpa do governo, foi culpa do cachorro do vizinho, foi culpa do vizinho, foi culpa de não sei quem, foi culpa. É uma live que já está salva lá nos destaques da bio, corre lá para assistir. Quando você entra na certeza, você assume as consequências, porque você agiu a partir do seu momento presente. Lembra da energia da observação? Você observou, você compreendeu, você recebeu a energia externa, você deu significado para aquilo dentro de você. Com calma e com tempo, criatura. Senão é ejaculação precoce, dá merda, não é bom não. Não é bom para ninguém, entendeu? Agora, quando você vai com calma, quando você vai degustando aquilo, quando você vai entendendo aquilo, vai dizer que não é melhor. Então, por que você age na sua vida diferente do que você age na cama? Por que eu falo tanto disso e por que eu uso tanto o sexo como analogia? Porque a trilogia Paris Sans-Eiffel, sobre vinhos, viagens e desejo, eu não economizei palavras para falar do ato, tá? Só que diferentemente do que os zumbis imaginam, que era só aquilo lá, tipo 50 tons, mete aqui, mete lá e acabou, isso aqui eleva a energia sexual para o patamar sagrado que ela nunca deveria ter saído, a energia que dá a vida. E se você quer não só aprender a fazer melhor, a se inspirar, mas mergulhar para o único sentido que faz sentido através dessa delícia do mundo dos desejos, dos vinhos e das viagens, encomende o Paris Sans-Eiffel pelo direct ou pelo link da bio. Quando você tá, anota lá no caderninho, na resistência, você sofre com os obstáculos. Você resiste a ele. Lembra do método Aikido? Eu vou dar o soco em você, você resiste, você se defende, você se coloca ou como uma guerreira, ou você... Quando você tá na sua certeza, você supera os obstáculos. Você vai além. Veja, por que eu coloquei que o terapeuta lá da Bachá disse para ela o que é o sofrimento? O que causa o sofrimento no ser humano? E ela disse o amor e ele diz não, a resistência. Eu coloquei isso porque ela ainda estava na resistência de tentar compreender aquela situação tão difícil, com tantos elementos que ela não conhecia do ponto de vista super ignorante dela. Repetindo padrões, aceitando a repetição do padrão do outro. O Bey falava para ela agia exatamente como ele dizia e a coisa não funcionava. Ela dizia, mas meu Deus, eu tô fazendo como você me disse para fazer, então por que não tá funcionando se você sabe tudo e se você é Deus? Porque ele não sabia, ele era outro ignorante. O homem que ela mais amou na face da terra, outro ignorante. Quando ela entendeu isso, ela superou os obstáculos, ela saiu da resistência, da necessidade de controle daquilo e de fazer exatamente como disseram para ela fazer. E ela se libera, e ela só se libera porque ele é tirado de cena. Eu boto o homem em coma, tá? Não quero dar muito spoiler aqui, mas eu dou um lockdown no menino, porque o menino tava se enfiando em tudo. Eu disse, Gente, escrever um livro é uma delícia. Meu lado narcisista ficou muito feliz, porque eu controlava a história, né? É muito gostoso. Quando você tá na resistência,
Além de sofrer com os obstáculos, você ainda passa pelo período mais difícil, porque a resistência é dolorida como uma noite fria. Enquanto você está na certeza, ela é suave como uma manhã aquecida pelo sol. Quando você está na sua certeza, é gostoso, não tem sofrimento. Tem certeza. Não tem insistência, não tem guerra. Tem certeza. Entende a diferença? Está entendendo a diferença? Brahmari é um livro fenomenal, você precisa ler. Esse é o livro que a Cícera mais gosta. Eu gosto mais do Sansara, a Cícera gosta mais do Brahmari, né? Pra quem não sabe, a Cícera é a dona da fanpage que tá aqui embaixo. Sigam ela, porque ela coloca coisas muito legais lá a respeito da minha escrita lá na fanpage no Insta dela. Quando você tá na resistência, como eu disse antes, por estar na ignorância, por estar nessa necessidade de controle, por você fugir do novo, como o diabo da cruz, por você repetir padrões, você não evolui. Porque a evolução acontece no aprendizado, na compreensão, na observação, no olhar novo, no olhar aquilo como se fosse a primeira vez, como diria Bey. Sempre olhando como a primeira vez. Você só aprende quando você olha muitas vezes aquela coisa como a primeira vez. E é por isso que a traição entra num casamento, num romance, por exemplo. É por isso que a gente deixa de se interessar pelo outro, porque a gente passa a olhar para o outro como a gente olha para o puff da sala. Não como um ser em constante evolução. A não ser que esse ser não esteja em constante evolução, né? Somos 8 bilhões. Esses são a maioria. Quando você está na resistência, você está no limitado. Você se limita, você repete, você é só mais um zumbi. Quando você está na certeza, naquilo que é seu do coração, você está na criatividade. Por isso que eu falei para você que o meu processo de escrita, por exemplo, ele é tão poderoso, porque você entra no processo criativo. Você entra naquele momento de observação do novo. Entende? Como todos os pontos que eu tô colocando aqui para você anotar aí, na verdade, culminam nisso. E isso também é uma tática minha para você reforçar essa compreensão. Quando você tá na resistência, você trai a si. Você é desleal consigo e, portanto, você vai ser desleal com o outro. Você não tá na sua verdade. Você tá no que disseram para você ser. Você tá você é um assunto que o outro domina. Você tá nas máscaras. Quando você tá na certeza, você tá na sua autenticidade. Você é fiel a si mesmo. Por isso que você não se importa tanto com o que o outro vai dizer para você quem você é. E aqui eu quero falar uma parábola sufi que diz o seguinte, que o rei pediu para os sábios dele, os magos dele, contarem em uma frase a existência humana, resumissem em uma frase a existência humana. E eles disseram, bom, nós nascemos, sofremos e morremos. E errado não tá. Mas entre o nascer e o morrer, que tem esse sofrer, eles esqueceram de dizer uma coisa, porque era uma frase só. O conceito de eu escolho. O caminho, ele vai ser doloroso. Quer você mergulhe para dentro, quer você continue raptada, sequestrada pelo lado de fora, olhando para os outros. O sofrimento, a dor, ela vai estar ali, inerente a isso. Mas quando isso vale a pena porque você está crescendo, você está evoluindo, ele se torna só mais um combustível. Ele se torna só uma forma de você aprender. E você para de sofrer. Porque você sai da resistência, você entra... Não é só a aceitação, não é uma questão só de aceitação. É uma questão de certeza. Como é que você sabe? Talvez eu nem saiba, mas eu tenho certeza. E quando você olha para trás na sua vida, você percebe que você nunca soube. Mas você tinha algumas certezas. E é por isso que funcionou. Entendeu a diferença? Agora eu peço para você assistir essa live de novo. Teve muito conteúdo. Mais uma vez eu passei de 1 hora. Eu nem prometi que ia ser curta, né? Dessa vez eu nem falei isso, porque eu só minto quando eu falo isso. Então, perceba isso. Assista de novo essa live.
porque você vai ter muito, muito conhecimento aqui para te liberar das suas resistências e para entregar você de braços abertos, linda, maravilhosa, livre, forte, poderosa, forte no sentido não da força masculina, não. Forte nas suas vulnerabilidades, assumindo que você não é aquela heroína, que você não precisa ser e que você nem deve ser. E você vai estar entregue de braços abertos às suas certezas. Entendeu? Não esqueça de assistir as lives, também as lives que já estão salvas no link da bio. Aliás, desculpa, no destaque da bio. Tá tudo lá, tanto as lives minhas sozinha, o Olhar da Miranda sobre 22 temas agora, porque essa é a 22ª live. Assista lá, adquira a trilogia Paris Saint-Eiffel mais o Dom Rua de Merda por apenas R$44. Sim, meus 4 livros por só R$44. Faça parte do método Live Book aplicado ao meu quinto livro. Seja um assunto que você domina com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Fica por aqui porque o 6º livro já tá vindo, seja um assunto que você transcenda, em que eu vou transcender você desse assunto que disseram para você ser. E sim, Cícera, eu já vou. A live de hoje termina por aqui, mas domingo que vem eu espero você e diga para mim, nos comentários dessa live salva, o que você quer ver, qual o tema você quer ver, o olhar da Miranda. E eu vou te mostrar um olhar totalmente diferente, novo daquilo que você já conhece, que você já sabe. E é esse olhar que vai permitir que você aplique o que você sabe. Porque afinal de contas, se você tem muito conhecimento, é só obesidade mental, você sabe muito. Mas você não aplica isso e você precisa transformar a sua mente numa mente atleta. Aquela que coloca em prática tudo o que sabe. E esse caminho eu sei fazer. E vou ensinar você. Essa semana vai ter um monte de vídeo legal e eu peço para você curtir, comentar e compartilhar todos os meus materiais. A começar por compartilhar essa live que é uma verdadeira riqueza, entregando você para sua certeza, sem deixar se sabotar mais pelas suas resistências. Fiquem com Deus. Bença Pai, bença Mãe. E eu aceito os milagres em minha vida. E você?